Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer imenso estar com todos vocês novamente. Graça e paz a todos. Eu quero, meus amados, pedir a todos vocês mais uma vez, que você deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações que o YouTube passará para vocês nos próximos vídeos, tá bom? E meus amados, com muito prazer, eu venho aqui alegremente, com meu coração alegre, feliz por saber que tem pessoas como muitos de vocês que estão recebendo essa mensagem maravilhosa da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa graça, meu amado, ela está sendo impactante, não só no Brasil, mas está chegando no mundo inteiro, onde muitos eleitos da graça do Senhor Jesus, que são escravos do sistema religioso, estão se libertando. Essa palavra, esse evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que nos traz vida e paz, está libertando, está transformando milhares de vidas. Pessoas que vinham ao longo dos anos sendo escravas, sendo humilhadas, condenadas até por doutrinas de homens dentro das chamadas igrejas evangélicas. E quando passaram a receber esta mensagem maravilhosa sobre a graça do evangelho do Senhor Jesus Cristo, estão tendo uma nova visão, uma nova vida, estão saindo da escravidão, estão passando a respirar aliviado, estão tendo um novo ânimo. Antes você vivia sob condenação, você vivia sob ameaças, com medo de perder salvação, com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, porque você passou a ter medo de tudo isso e a acreditar nessas fábulas, dos homens, no momento em que você entrou numa chamada igreja evangélica. Eu até então não sabia de nada disso. Eu passei a ter medo de diabo, de Satanás como criatura das trevas, como um ser espiritual maligno que lutava contra Deus, e do inferno como o lago de fogo, e de outras condenações quando eu entrei numa igreja evangélica. Quando eu passei a frequentar, a tornar-me membro, como eles dizem, de uma instituição religiosa. E essas instituições, ao longo dos anos, durante muitos séculos, desde a reforma protestante de Martim Lutero, que vem se propagando, que vem se transformando num grande mal no meio da sociedade. E o meu maior prazer hoje é poder levar até vocês essas verdades da graça de Cristo. Porque eu uso a palavra, eu uso o que está na Bíblia, o evangelho da graça de Cristo na Bíblia. Não é o que está escrito nela, mas é o evangelho que tem nela, que é as verdades do Senhor Jesus. E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que têm deixado lá os seus comentários, tá? Muito obrigado. Eu quero dizer que vocês são mais do que abençoados. Todos vocês são abençoados de Cristo Jesus, porque Ele já nos abençoou. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Ele nos elegeu para a sua graça eterna. Creia, meu amigo. Creia, pare de ser enganado. O momento de você se libertar de todo o mal está chegando. E eu venho mais uma vez trazer essa pérola da graça, essa mensagem maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegaremos aqui neste momento e eu peço que você me acompanhe com a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8,
Vamos aqui do versículo 28 em diante falar sobre a justiça do Senhor Jesus. Você foi justificado por Cristo. Você não precisa fazer nada para receber, para ser justificado, porque você já foi predestinado. Todos vocês que aceitam o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas, que vivem a fé no Evangelho, todos os que vivem a fé, os que se dedicam a esse Evangelho, já foram escolhidos por Ele. Aí você pode acompanhar comigo aqui Romanos capítulo 8, certo? E versículo 28 diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Seja lá o que aconteça na nossa vida, isso são coisas que contribuem para nós que amamos ao nosso Senhor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz mais, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Palavra do Senhor Jesus. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Meu amado, aqui diz que você que tem a fé no Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que você que acredita no Evangelho da Graça, você já é justificado. Ele diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você é glorificado na graça de Cristo. Você já é justificado pela graça do Senhor Jesus. Agora, se você acha que a graça de Cristo não serve de nada para você, então, meu amado, simplesmente eu posso dizer que você é uma pessoa perdida no mundo. Porque não tem outro meio do cristão de Deus viver a fé senão pela graça de Cristo. Porque eu não sou evangélico, eu já fui evangélico. Evangélico não segue a Cristo. Evangélico segue ao pastor. Evangélico obedece às leis do pastor e da sua instituição religiosa, que dá o nome de igreja. O mundo está aí. Só no Brasil existem milhares e milhares de lugares, como templos, como casas com nome de igrejas. São várias, com muitas ordenanças e mandamentos que não tem na graça de Cristo Jesus. Você pode observar que onde você mora, só no bairro em que você mora, em cada esquina tem uma igrejinha de crente. Uma igrejinha evangélica. Com várias lições. Cada uma tem a sua doutrina. E ficam aquela briga, ficam aquela contenda. Um querendo ser mais do que o outro. E vão inventando revelações, vão inventando visões, fazendo milhões de palhaçadas, criando campanhas, só para iludir as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ir para um local que façam ela ver coisas horrendas, coisas absurdas. Eles querem ver o pastor pular, eles querem ver o pastor cair no chão, o pastor rodar, eles querem ver a irmã pisotear, dizer que está falando em mistério, que está pisando no fogo. Não é verdade? O sapateadozinho de fogo, aquelas coisas todas, o pandeiro tocando, é aquela banda tocando, aquela coisa. Eles gostam disso. Que o pastor revele tudo para você.
Eles não estão ali porque amam o evangelho da graça de Cristo, porque o evangelho da graça de Cristo não entra na mente deles. Eles gostam da lambança, eles gostam da palhaçada, eles gostam quando existe o espetáculo, como se fosse um circo. Jesus Cristo não mandou. Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, nunca mandou abrir igreja, nem templo, nunca mandou fazer campanha. Você não acha na Bíblia. Agora, infelizmente, o ser humano, as pessoas gostam de ser enganadas. Só vale para elas se elas fizerem. Se você ouve essa palavra e a pessoa que está passando essa palavra para você, se essa pessoa que se diz pastor, se ele não passar para você um envelope, não passar para você uma campanha, uma ordenança que você tem que fazer 3 dias de jejum, tem que orar, tem quantas horas da madrugada, que você tem que ler a Bíblia não sei quantas vezes. Se você não tiver uma ordenança, se não tiver um mandamento dos homens, para ela não vale. As pessoas estão acostumadas a fazer todo tipo de imundície, todo tipo de obrações dos homens, para acharem que estão fazendo isso para Deus. Esse é o costume que um ser humano tem no mundo. Se acostumam a fazer, se acostumam a praticar obras, coisas que a graça do Senhor Jesus não tem, de maneira nenhuma. E diz mais aqui: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Nada pode ser contra nós. Mas as pessoas estão entrando dentro de instituições religiosas porque lá tem correntes de libertação, tem correntes de prosperidade, tem a campanha da chave, tem a campanha da porta aberta, tem a campanha da vassoura. Tudo isso são oblações, são doutrinas de homens, são leis que os homens criam para prenderem as pessoas. Quer dizer, nesse momento você pode entender que o que Jesus Cristo fez na cruz não valeu de nada para você. Não é verdade? O sacrifício de Jesus que te justificou, que te lavou com seu sangue, que te livrou de todo o pecado, de toda a desgraça, de toda a maldição, não valeu de nada. Por quê? Porque se eu tenho que fazer alguma coisa para receber de Deus o seu favor, isso quer dizer então que o que Jesus Cristo fez não valeu. Não, eu tenho que fazer. Eu só sou abençoado se eu der tanto. Eu só sou abençoado se eu for para o altar. Eu só sou abençoado se eu for obreiro. Eu só sou abençoado se eu for dizimista. Eu só sou abençoado se eu for consagrado, se eu for ungido, se eu for não sei para onde, se eu for para o monte, se eu for para a vigília. Quer dizer, tudo são obras. E isso anula o sacrifício de Cristo. Quando você acha que tem que fazer para receber, então você já não vive a fé. Isso não é fé. Quando a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, é exatamente o que diz a palavra fé. O que é fé? Fé é certeza de coisas que você espera. É exatamente uma convicção que você tem que você vai alcançar aquilo que você não vê. Quer dizer, se a fé me dá a certeza que eu vou ter de Deus o que Ele prometeu sem eu precisar fazer, então para que eu vou fazer? Se eu fizer, já não é fé. Se eu tiver que pegar o envelope para alcançar as bênçãos de Deus, isso é fé? Não. Isso é obra. A fé não tem nada a ver com obra. A fé é algo que vem de Deus, é dom de Deus dentro de cada um de nós. E diz mais, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dá também com ele todas as coisas? Tá vendo só aqui? Se aquele Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, para morrer na cruz.
Você acha que ele também não nos dará o que nós precisamos? As coisas que necessitamos? Se você não acredita nisso e acha que precisa estar dentro de uma instituição religiosa, praticando as obras e as ordenanças que eles mandam, então, meu amado, o que Cristo fez não serviu para você. Você está negando Cristo. E a verdade é que a maioria dos evangélicos negam Cristo dia e noite. Toda vez que você toma a Santa Ceia, que não tem na Bíblia, toda vez que você dá dízimo, que não é para nós, que era alimento para os judeus, toda vez que você sobe no altar, que você recebe uma consagração, que você faz uma corrente, faz uma campanha, toda vez que você vai ouvir revelações de homem, que você acha que tem que buscar Espírito Santo quarta e domingo para receber de Deus, toda vez que você faz todas essas coisas, você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está negando Jesus. Confessam que conhecem Jesus, mas o negam com as suas obras. Isso foi o que Paulo falou. E essa é uma verdade. Meu amado em Cristo, eu quero que você aprenda. Eu quero que você entenda, como aqui diz, que ele já nos justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós somos glorificados em Cristo Jesus através da sua graça pelo seu sacrifício. Você não pode viver achando que tem que fazer para merecer. Porque quando você passa a depender das obras, quando você passa a depender de uma ordenança de um pastor, que tem que subir em altar, que tem que fazer isso, que tem que dar tanto, então, neste momento, você deixou de depender de Cristo. Você deixou de agradecer a Cristo pelo que Ele fez por você. Você se tornou uma pessoa ingrata. No momento que você passa a viver pelas obras, você nega Cristo sem a sua fé. Essa é a verdade. E tem mais, e diz mais aqui, ó: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode nos acusar? Ah, porque estão falando aí que viver em graça não precisa fazer nada? Estão dizendo aí que viver em graça é viver de qualquer maneira? Não. Eu não estou falando que viver na graça de Cristo aqui, você tem que fazer o que você quiser, não. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A graça de Cristo não te dá o direito de sair por aí fazendo baderna, de se tornar um libertino, de viver de orgia, de vandalismo, de se prostituir, de fazer tudo que você acha que tem direito. Ah, eu estou na graça, então eu vou beber, eu vou farriar. Problema seu. Agora, uma coisa é certa, se você acha que porque estamos na graça tem que fazer tudo isso, você vai se arrebentar todo. Porque a graça de Cristo não é nada disso. Nós fomos chamados para a liberdade, mas não para vivermos na carne. Quando você pratica as obras da carne, que são tudo isso, você vai colher o fruto dela. Você vai colher doença, desgraça, separação, humilhação, vergonha, pobreza. Você vai sofrer as consequências do seu erro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quem é que pode nos intentar acusação? Ninguém. Está aqui, ó. É Deus quem os justifica. Nós somos justificados pelo próprio Deus. Ele não manda você fazer nada aqui. Apenas crer. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Você acha que alguma coisa pode nos separar? Porque aqui diz que ele nos predestinou. Nós somos predestinados. Todos os eleitos da graça de Cristo já foram predestinados, quer dizer, preparados de antemão. Quer dizer, antes. Antes de tudo existir, nós já fomos preparados para a glória eterna de Cristo.
E muitos evangélicos não aceitam isso. Infelizmente, está na Bíblia. É o evangelho da graça. E eu creio, ele já nos predestinou. Todos os eleitos de Deus já foram predestinados. Nem todos são de Cristo. Nem todos são chamados para a graça. Nem todos são chamados para o reino eterno. Infelizmente, somente aqueles que aceitam o evangelho da graça são os escolhidos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nada pode nos separar. Nada tira o que Deus fez por você. Nada pode tirar o que Cristo fez por você, porque Ele não volta atrás. Ele é justo e fiel. Uma vez que Ele salvou você, você está salvo. Você está predestinado, você foi justificado, Ele não pode voltar atrás. Se você errar na sua carne, você vai ser disciplinado. Ele vai te disciplinar, você vai pagar pelo seu erro. Mas o erro que você cometeu não vai tirar a tua eleição de maneira nenhuma. Não vai tirar o que Cristo fez na cruz por você. Quem condena o ser humano é o homem. O homem é que traz condenação para você, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E pela lei do Espírito de vida, nós fomos libertos da lei, da condenação do pecado e da morte. Romanos 8, você pode conferir isso. Entendeu? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Você está entendendo? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós fomos justificados por Ele, através do sacrifício do Senhor Jesus. É preciso que você viva essa fé todo dia. Você foi chamado para a graça, meu amado. Você não foi chamado para ser escravo de homens. Você não foi chamado para viver como um condenado, não. Entenda isso. Meu amado, eu quero que você entenda uma coisa. Que se tirar o Evangelho de Cristo da Bíblia, só ficam letras que matam. Se o Evangelho da graça de Cristo for tirado da Bíblia, só vai ficar as letras que matam, que é a lei de Moisés. Como diz, a letra mata. Mas é o Espírito quem vivifica, que é o Espírito de Cristo. Você está entendendo? Porque como antes eu já havia mostrado para vocês, e posso mostrar novamente, o que diz em Efésios capítulo 1. Ele fala exatamente isso. Ó. Bendito, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Preste atenção. O qual nos. Aqui diz que ele nos abençoou. Aqui não diz que vai nos abençoar. Aqui não diz que você só será abençoado se for para o altar. Aqui não diz que você só será abençoado se fizer a campanha, se fizer um voto, se fizer um jejum, se for dizimista, se for obreiro, diácono, missionário, se receber a consagração, se tiver quarta e domingo nas correntes. Se você fizer isso ou aquilo, não. Aqui diz que ele já nos abençoou. Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se em Cristo, pelo seu sacrifício, eu já sou abençoado, então isso quer dizer que eu não preciso estar dentro de uma instituição religiosa praticando
as suas ordenanças. Por quê? Porque quando você vive na prática das ordenanças e dos mandamentos dos homens, é como se você fosse um judeu, obedecendo às leis de Moisés, que não valem mais nada. Que em Romanos 10:4 fala que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Se você crê em Cristo, você não tem nada a ver com lei. Obras, ordenanças, não está conosco. Nós vivemos a fé. E no versículo 4 fala assim, ó, como também ele nos elegeu nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes do mundo inteiro existir, ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha nos predestinado. Nós já fomos eleitos. Ele já tinha nos elegido nele para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Para que fôssemos o quê? Santos. Ele não chamou você para ser condenado. Ele não chamou você para chamar você de filho do diabo. Ele não chamou você para te condenar, para te amaldiçoar se você não der dízimo, não. Nada disso. Aqui no Evangelho da Graça de Cristo não fala que o devorador, que é um demônio, como os cães gulosos falam, vai tomar a tua casa, vai tomar o teu carro, vai destruir o teu salário, vai destruir a tua família. Não. No Evangelho da Graça não tem barganha. No Evangelho da Graça não tem arrudeios, não tem trapaças, não tem ladrões. O Evangelho da Graça de Cristo é santo, puro e verdadeiro. E esse Evangelho não entra nos ouvidos dos cães gulosos. Por quê? Porque é puro. A sã doutrina é como coceira nos ouvidos dele. Eles ficam irritados quando ouvem falar da graça do Senhor Jesus. Quando você chega diante de um pastor, de um bispo, de um profeta desses aí que se diz evangélico e vai falar da graça do Senhor Jesus, eles riem de você. Eles se revoltam, eles passam a argumentar. É tanto que muitos até dizem que a graça do Senhor Jesus para eles é uma desgraça. Para ele não serve, porque o que serve para ele é uma tal de fé sacrificial. Fé sacrificial? Você tem que ter a fé inteligente. Fé inteligente? Onde? Onde tem dizendo que tem que ter fé inteligente? Onde tem dizendo que tem que ter fé sacrificial? Aí você começa a imaginar. É barganha. É um cão guloso que inventou essas doutrinas, essas fábulas, para poder enganar você. Você é uma pessoa guiada pelo vento da doutrina dos homens, que a maioria das pessoas no mundo são gananciosas. Você pode observar que as pessoas que entram nesses templos religiosos, que se dizem evangélicos, que vão fazer campanhas, que vão atrás de corrente de 318, nação dos vencedores, a nação dos empresários, a nação não sei de quê, a corrente da prosperidade, o jejum dos impossíveis. Você pode ter certeza que são pessoas gananciosas, são pessoas avarentas, são pessoas que amam as riquezas do mundo, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu. Por quê? Porque tudo é passageiro. Tudo isso vai acabar. O nosso maior tesouro está no reino de Deus. O nosso maior tesouro está nos céus, na graça do Senhor Jesus Cristo. E eles não gostam disso. Eles não aprovam isso. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus leva para eles um tipo de dor. É como se fosse uma ameaça. É por isso que eles não pregam a graça de Cristo. Porque quando você vê um pastor pregar sobre Davi, sobre Daniel, Sansão, Jefté, sobre Elias, Eliseu, pregar sobre Abraão, Jacó, Josué, Moisés, e vai. Aí o Naamã foi curado da lepra, aí não sei o que mais. Porque Elias fez cair fogo do céu.
e matou 50 soldados, desafiou os 400 profetas de Baal. Quer dizer, quando você vê eles falarem tudo isso, não é o evangelho da graça. Isso ali são histórias. Tudo que tem no Velho Testamento, a maioria dos feitos heróicos, e principalmente dos patriarcas e de alguns profetas que lutaram para livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos, tudo são histórias. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você nem comigo. Isso não combina com o evangelho, porque o evangelho são boas novas. Evangelho são boas notícias. Você entra numa instituição religiosa hoje, você não ouve o evangelho. Você ouve campanha, você ouve dinheiro, você ouve ameaça, você ouve condenação. Isso é evangelho? Não. O que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Ide e pregai o evangelho. Ele não falou, vocês vão e vão pregar o jejum, vocês vão pregar a Santa Ceia, vocês vão pregar as campanhas, vocês vão falar de Josué, vocês vão falar de Davi. Não, ele não mandou nada disso. Ele falou o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho. Levar boas notícias. E que boas notícias são essas? Que vocês estão justificados, purificados, lavados, regenerados pelo sangue de Cristo. Vocês são santos. Vocês foram comprados por um alto preço. Faça valer a pena. Parem de ser enganados. A nova reforma protestante que está se levantando é contra o sistema religioso evangélico que tem escravizado, condenado e amaldiçoado milhões de pessoas no mundo. E isso está acabando. Isso está acabando. A graça de Cristo Jesus é vida e paz. Mas quando você entra dentro de uma igreja evangélica, aí você passa a viver uma verdadeira guerra. Lá eles vão levar você a guerrear contra o diabo, contra Satanás, contra a fome, contra a miséria, contra não sei o quê, que você tem que lutar, que você não pode aceitar essa situação, que você não pode aceitar isso, você tem que colocar Deus na parede, porque se Deus não fizer, ele é mentiroso, porque essa palavra tem que se cumprir na tua vida, ou então ela não é verdadeira. Quer dizer, eles brincam com Deus. É como se Deus fosse uma marionete nas mãos deles. Você já prestou atenção como é que eles fazem? Você já prestou atenção como é que um cão guloso em cima de um altar de pedra, de concreto que os homens fizeram, que eles dizem que é santo, como eles tratam a Deus? Essa palavra tem que se cumprir, ora bolas. Ou então ela é mentirosa. Não é assim que eles fazem? Quer dizer, são cães gulosos, meu amado. E aí as pessoas sem entendimento e sem o conhecimento da graça vão no mesmo barco, afundando, afundando e afundando. E eles enriquecendo, enriquecendo, e as pessoas se desgraçando e se desgraçando. Vão levadas por um vento maligno de doutrinas que os homens inventaram. Se lembrando, querendo se agradecer por causa de uma cura, porque essa é a verdade. O que tem feito muitas pessoas estarem dentro desses alçapões é simplesmente o fato de elas estarem se agradecendo. Não, mas aí eu sou grato, né? Eu sou grato ao bispo, eu sou grato ao pastor, eu sou grato ao missionário, ao apóstolo, né? Ah, o apóstolo, mesmo ele vendendo um feijão de R$1.000, mas eu sou grato porque lá eu cheguei assim, eu cheguei não sei o que, hoje eu estou curada, né? Eu fui abençoada lá, lá eu fui liberto, lá eu fui isso. Meu amado, entenda uma coisa, nada disso teria acontecido na tua vida se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus. Nada disso aconteceria. Nada disso teria mudado a tua vida se o Senhor Jesus Cristo não tivesse derramado o seu sangue na cruz. É o sangue de Cristo. Foi Jesus quem te libertou, quem te abençoou. Você não tem que agradecer nada. Porque se não fosse pelo Senhor Jesus, nenhum desses cães gulosos teria o que tem hoje. Se não fosse essa palavra, se não fosse a Bíblia, o que tem escrito aqui, nenhum desses líderes religiosos seriam milionários hoje. Por quê? Porque através da Bíblia eles ganham milhões e milhões de dinheiro. Enganando e mentindo
para pessoas sem conhecimento e sem entendimento. Essa é a verdade. Aí manda você fazer um montão de coisa para poder receber as bênçãos de Deus. Não é verdade? Para poder receber as bênçãos de Deus. O maior engano da religião evangélica é fazer você acreditar que você é uma pessoa perdida. Que você está perdido, que você está desgraçado, que você tem que aceitar Jesus, tem que se batizar nas águas, tem que fazer a campanha, tem que ser dizimista. Aí se você não fizer nada disso, aí você é um desgraçado, você é um incrédulo, você vai para o inferno, você está cheio de demônio, o diabo está te usando, o diabo está te matando. Quer dizer, eles só apresentam desgraça. Eles jamais vão chegar para você e dizer, meu amado, tudo isso que está acontecendo na tua vida é consequência da tua rebeldia com Cristo. Porque você foi chamado para a glória. Jesus Cristo te justificou, te lavou, te santificou. Então, faça valer a pena, acredite, mude de vida, pare de viver suas paixões carnais e viva a sua fé no Evangelho da graça de Cristo. Você não precisa fazer nada, você só tem que crer e mudar o seu regime de vida. Viva a fé em Jesus. Ele já mudou a tua vida. Antes da fundação do mundo, você foi eleito. Mas eles não fazem isso. Eles fazem questão de condenar você para que você acredite e passe a dar tudo que você tem para eles. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Que você tem que se batizar, tem que dar dízimo. Você só se torna uma pessoa de Deus se você fizer tudo o que eles mandam. Mas quando você lê, na verdade, o que está escrito no Evangelho da Graça, aí, meu amado, você começa a ver que é totalmente diferente. Que não é nada do que se falam. Como você pode ver, em Gálatas, capítulo 2 e no versículo 21, todas as igrejas que têm obras de homens que são da lei, como ir para o monte, fazer jejum, fazer campanha, corrente de libertação, corrente da cura, corrente daquilo, tudo isso que essas igrejas fazem, que mandam as pessoas praticarem para terem direito às bênçãos de Deus, pode ter certeza de uma coisa: estão fora da graça de Cristo. Por quê? Porque aqui em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 21, fala assim, ó: eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão. Quer dizer, o que Paulo está falando aqui aos Gálatas, que se você acha que você só é justificado por Deus, que você só é abençoado por Deus, se você fizer a campanha, se você fizer fogueira santa, se você der dízimo, se você fizer jejum, se você for para altar, então, meu amigo, quer dizer que Cristo morreu em vão. Isso quer dizer que o sacrifício de Jesus Cristo não valeu. Jesus foi um tolo para você. Você que vive na prática dessas obras, dentro desses alçapões, você está negando o Senhor Jesus. Você está negando. Preste atenção no que você vem fazendo. Quando você acredita que tem que fazer tudo isso, quer dizer que Cristo morreu em vão para você. A graça de Cristo não serve de nada para você. É isso mesmo que você acha? Porque se você ver aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 12, olha o que diz aqui em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Porque Paulo estava, ele estava um pouco sofrendo, né? Angustiado por causa de um espinho na carne que tinha. Ele sentia isso, ele tinha esse problema com ele. Ele então achava que este mal era algo que teria que se livrar, que teria que sair dele. E ele havia pedido a Deus para que tirasse isso dele. Mas olha o que foi que Jesus Cristo respondeu para Paulo. E é o que ele pode falar para mim e para você. Porque se você não acredita nisso aqui, então, meu amado, você é uma pessoa realmente longe do Senhor Jesus.
Porque ele diz aqui, ó, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Disse Jesus para Paulo, a minha graça te basta. Meu amado, a graça do Senhor Jesus para mim já é o bastante. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de riqueza, eu não preciso de luxo, eu não preciso de mais nada. Porque para mim, a graça do Senhor Jesus já é o bastante. E a graça do Senhor Jesus já é o bastante para você também. Quando você não dá ouvidos a essa graça, quando você vira as costas para essa graça, então isso quer dizer que Cristo morreu em vão para você. Entendeu? Morreu em vão para você. Por quê? Porque você deixa de viver a graça de Cristo para viver as leis dos homens, que anula o sacrifício de Cristo. Aqui em Tito, no capítulo 3, você pode acompanhar comigo o seguinte, ó. Porque as pessoas acham que tem que fazer para ser de Deus, que tem que ter obras para se sentir justificada por Deus. É o maior engano da religião evangélica no mundo, são isso, que são passadas para as pessoas. Aqui diz, ó, Tito, capítulo 3, versículo 5, fala o seguinte, ó. Não é pelas obras de justiça, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas é segundo a sua misericórdia. Preste atenção, não é pelas obras. Está aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Quer dizer, você não pode se apoiar no que você faz. Você fica o tempo todo achando que tem que ser abençoado porque é dizimista, porque vai para o altar, porque fez a campanha, porque fez isso. Então é isso que tem te matado, é isso que tem tirado o favor de Deus da tua vida. Porque você vai acreditando nas doutrinas dos homens. E ele diz aqui, ó, não é pelas obras de justiça, mas é segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele nos salvou foi pela regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está entendendo? Nos salvou pela lavagem da regeneração, não foi pela lavagem do batismo nas águas. O batismo nas águas não justifica ninguém. O que justifica é o sangue de Cristo, onde ele nos lavou, nos regenerou e nos renovou através do Espírito Santo. Está aqui. Que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que abundantemente ele derramou sobre nós. Quer dizer, ele não vai derramar. Aqui está dizendo que ele já derramou. Lá em Pentecostes, as pessoas receberam o Espírito Santo. E não diz aqui que as pessoas foram buscar o Espírito Santo. Porque o que mais você vê aí é pessoas que acreditam nessa doutrina de homens, que tem que buscar. Você tem que buscar o Espírito Santo, amado. Você tem que buscar na vigília, tem que buscar de madrugada, tem que buscar na quarta-feira, tem que buscar no domingo, tem que buscar... E toda quarta e todo domingo vão buscando e nunca encontra. Quer dizer, que Espírito Santo é esse que você tem que buscar? E que se você não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Onde é que está escrito isso? Meu amado, aqui diz que abundantemente ele já derramou. Ele aqui não manda você buscar. Aqui diz que ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito Santo. Que abundantemente ele derramou sobre nós, para que, sendo justificado pela sua graça, não é pelas obras. Aqui diz que nós fomos justificados pela graça do Senhor Jesus. Sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você é um herdeiro.
Você é filho. Você é filho. Você não é servo. Servo era na época da lei de Moisés. Você não é servo, você é filho. Você não é ovelha, você é filho. Nós fomos feitos filho. Ele nos fez filhos e herdeiros pela graça de Cristo. Acredite, você é filho. Nós somos filhos. Pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, é preciso que você creia e pare de ser enganado. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sacerdote, é o nosso pastor, é o nosso mestre, é o nosso guia. Não existe outro além dele. Como diz aqui, ó, em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, ele veio. O sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. O tabernáculo de Cristo não é o altar da igreja. O tabernáculo de Cristo é espiritual. É eu, é você. Não foi feito por mãos de homens. Está aqui. Isto é não desta criação. Isto é, não é desta criação. E nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes a Deus, ao Deus vivo. Ele nos justificou, nos purificou de uma consciência de obras mortas. Que obras mortas são essas? São exatamente essas obras que são feitas nas igrejas. Essas obras que você faz, essas campanhas, essas ordenanças, esse batismo em água, essa santa ceia, esse dízimo, essas campanhas, esse altar, essa arca da aliança, esses jejuns, tudo isso são obras mortas da lei de Moisés, que diz aqui, ó, olha só, diz de novo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Nós hoje servimos ao Senhor Deus eterno vivo, como filhos, sem obras, porque as obras mortas ficaram cravadas na cruz do Senhor Jesus, que era a lei de Moisés. Entendeu? Então, meu amado, eu quero agradecer a todos vocês nesse momento, todos vocês que participam comigo, que deixam seus comentários. E eu quero dizer que todos vocês são mais do que abençoados pela graça do Senhor Jesus. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Fiquem todos com Deus. E eu quero dizer mais uma vez, na graça de Cristo Jesus, todos nós somos mais do que vencedores. Sem precisar fazer nada, sem ordenança, sem oblações, sem doutrina de homens, mas tão somente através do Evangelho da Graça, crendo no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, nos justificado de todo mal. Eu deixo aqui o meu abraço e me despeço de vocês. Graça e paz a todos. E vocês são mais do que abençoados em Cristo Jesus. Vamos em frente.